Paz, Shalom, dando continuidade aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, a leitura de João 10, a segunda parte. Que o Eterno Deus nos abençoe aqui na leitura do Evangelho, a Torá de Jesus, a lei de Jesus de Nazaré, para todos nós cristãos, para o mundo inteiro. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus voltará como juiz. Ele veio como Salvador, mas ele voltará como juiz, porque o Pai deu poder a ele de julgar. Então, como juiz, ele vai agir com justiça. E se você não confessa o nome dele como seu Senhor, as coisas não vão ficar boas para o seu lado, não. Como seu Senhor, como seu Salvador, como seu amigo. Mas ame Jesus e siga ele, ok? Se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, que depois as lives apagam no Facebook. E vamos à leitura. Segunda parte de João 10. Dizia outro, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Então, o Senhor Jesus curou o cego. E isso era um cego de nascença. Acho que ele não tinha nem olho, gente. Ele não tinha nem olho. Mas isso rendeu, gente. Isso rendeu um assunto tão grande em Jerusalém, gente. Vocês não têm ideia. Por quê? Porque, primeiro, que era dia de sábado. E segundo, primeiro que era dia de sábado. E segundo, que ninguém jamais tinha feito uma cura daquela. E o único que ia fazer uma cura daquela era o Messias de Israel. Mas os religiosos não queriam admitir que Jesus de Nazaré era o Messias. Esse negócio rendeu, gente, rendeu. Tem uns 2 ou 3 capítulos só falando sobre esse assunto, ok? Capítulos grandes. Vamos lá. Então, uns diziam que o Senhor Jesus estava com o demônio. É esses que pecou contra o Espírito Santo. O Espírito não tem salvação, ok? E outros diziam não. Onde já se viu um demônio fazer o bem? Onde já se viu um demônio curar um cego desse? Aqueles que estavam com a mente aberta para entender as coisas do Eterno, falou, não, o demônio não faz isso que ele está fazendo, não. Cuidado com a liderança. Cuidado. Ela é perigosa, seja ela política ou religiosa. Se não for um pastor verdadeiro de Cristo, é perigoso. A política do mundo já é do mundo, já diz do mundo. Vamos lá. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. E era inverno. Ok? É dezembro, né? Dezembro ou janeiro. Mas eles fazem festa. Era uma festa do final do ano, porque lá inverno é essa época lá. O inverno lá é essa época, final de ano, ok? E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Jesus passeava, Jesus pregava, Jesus derrubou mesa, Jesus é maravilhoso, ele fez tudo que ele podia fazer. Mesmo que depois ele ia para a cruz pagar pelos nossos pecados. Mas e ninguém pode fazer nada com ele. O povo acha que conseguiu prender Jesus. Olha, nós vencemos ele. Sabe nada. Sabe nada. Vamos lá. Salomão estava lá, passeando pelo templo. O Senhor Jesus estava lá, passeando pelo templo. Passou no alpendre de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus religiosos, viu, gente? Os líderes religiosos ali do templo, ok?
Não é o povo. É aqueles líderes religiosos. Eu tenho que avisar para vocês, porque tem gente que não avisa. Rodearam-nos, pois, os judeus, os líderes religiosos, ok? E disseram-lhes: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. O Senhor Jesus pregava. Entendeu? Foi o Pai que abriu sua mente, amém, glória a Deus. Vamos continuar em frente. Não entendeu? Entregue na mão do Pai, vamos continuar em frente. E eles ficaram com raiva disso. Eles ficaram com raiva disso. E eles queriam obrigar o Senhor Jesus, sei lá, tinha que fazer o que eles queriam. Não, aqueles milagres que o Senhor Jesus fazia, gente, curando um cego, que eles sabiam que ninguém podia curar um cego se não fosse da parte de Deus, se não fosse o Messias. Eles sabiam disso. Eles sabiam, gente. Mas eles não queriam que o Senhor Jesus fizesse aquilo que já era escrito. Eles queriam que o Senhor Jesus fizesse algo da forma que eles queriam, para agradar a eles, né? Olha lá. Diz-nos abertamente. Porque eles queriam que o Senhor Jesus se tornasse um líder político, gente. Era isso que eles queriam. E que o Senhor Jesus destruísse todos os inimigos deles, principalmente os romanos, que eram os que governavam ali naquela época, ok? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Eu curei um cego, que nunca ninguém curou, que homem nenhum tem o poder de fazer isso, só o Messias prometido. E eu curei. E vocês não acreditam? O que eu posso fazer? Já fiz. Não acreditou? Vamos seguir em frente. Vamos lá. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As ovelhas de Cristo foi dada pelo Eterno, por Hashem, por Adonai. Okay? As ovelhas de Cristo foi dada a Ele. E as ovelhas de Cristo ouviam o Evangelho e entendiam. Até hoje, gente, quem não está entendendo o Evangelho precisa clamar misericórdia de Deus. Porque as ovelhas de Cristo ouviam e entendiam. Mas quem não era ovelha não entendia. Quem não é ovelha pega o Evangelho e ensina errado. Ok? Vamos lá. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já não tinha Bíblia para a ovelha ler, não. Não tinha nada de Bíblia para a ovelha ler. Só a Torá era pregada no sábado só pelo rabino. Não tinha Novo Testamento lá para ler, não. As ovelhas, elas faziam o quê? Elas ouviam a voz de Jesus de Nazaré. Senhor, isso é revelação. Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Misericórdia. Misericórdia, que a gente tem a ter medo. A gente tem a ter medo. Tem temor. Na realidade, não é medo, é temor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Gente, eu vi a voz de Cristo, gente. Não tinha nem Bíblia para ler. Hoje é uma briga na internet. Ai, porque nós conhecemos a Bíblia, vocês não conhecem. Esses povo aí, chamado de católico, não lê Bíblia. Mas nós conhecemos a Bíblia. Nós estudamos, nós somos teólogos, nós sabemos. É tudo blá, blá, blá humano. Porque as ovelhas de Cristo, ela ouvia a voz dele. Eita, gente, é maravilhoso conhecer a Bíblia, é maravilhoso. Mas as ovelhas de Cristo escutam a voz dele.
Não acha que porque o protestantismo, o reformista conhece muito a Bíblia e por isso ele é melhor que os outros, que não é. Vai para o final da fila. Se achar que é melhor que os outros, vai para o final da fila. Vamos lá. Jesus, me ajuda. Hoje, gente, hoje eu tô... Deus me ajuda. Socorro, Senhor. O que as ovelhas faziam, gente? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Eu ouvi a voz de Jesus, gente. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a pregação de Jesus de Nazaré. Não, Jesus era judeu, pregava a religião judaica. Misericórdia! Esse povo nunca leu os evangelhos. Nunca leu. Não, e eles querem debater com você na internet. E fala que a gente não sabe nada. Mas deixa pra lá. Não vale a pena discutir com esse povo, não. O importante é o que o evangelho disse. Ok? O Senhor Jesus falou que as ovelhas dele escutavam a voz dele. Não eram os rabinos que elas escutavam. E nem os sacerdotes. E nem os esquibras e fariseus. Era a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Você está ouvindo a voz de Cristo? Ou você está ouvindo a voz do rabino X, do pastor X, do papa X? Qual a voz que você está ouvindo? Jesus, socorro, me ajuda. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nós vamos matar esses cristãos. Só fez o cristão chegar mais rápido nos braços de Jesus. Aleluia. Porque a gente não morre. A gente não morre. O espírito não morre. Ok? O espírito é igual a nós. Se você tiver com o teu espírito fora do teu corpo, você vai ver você do mesmo jeitinho que é o corpo. Pelo menos enquanto não receber o corpo glorificado. Depois, aí muda. Vamos lá. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, de Adonai, de Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, de Elohim. Não pode falar Elohim, não pode falar Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, aquele temor, aquela coisa. Mas Jesus de Nazaré é a presença do Pai. O Pai foi revelado nele, com toda a simplicidade dele. É o Pai. Aí ele falou, ó, é meu Pai que me deu. E ele é maior que eu. Ele é maior que todos. Na verdade ele não falou maior que eu não, deixa eu ler direito aqui. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ok? Como todos vocês aí, sacerdotes e esquibra e líder religioso, seja evangélico, católico, meu Pai é maior que vocês. Isso é Jesus falando, ok? E eu e o Pai somos um. Tudo que eu estou falando aqui, o Pai está comigo. Ok? Nós estamos de acordo. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, de Adonai, de Hashem. Por qual destas obras me apedrejais? O Senhor Jesus não saiu correndo, não ficou com medo, olhou para a cara deles e falou isso. Aí os líderes religiosos dos judeus, que é assim que a tradição tinha que ser, responderam, dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pois é.
Só porque o Senhor Jesus falou, eu e o Pai somos um, eles pegaram as pedras para atirar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, por que vocês querem me apedrejar se eu estou fazendo boas obras? Aí falou, não, porque você blasfemou. Você falou, entendeu? Porque o Senhor Jesus falou, eu e o Pai somos um. Viu, gente? E porque sendo tu homem te fazes Deus e a ti mesmo. Então eles entenderam muito bem quando o Senhor Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ok? Existe o Pai e existe o Filho. Mas os dois se tornem um. Não diz que a mulher e o marido casam e se tornam uma pessoa só, gente? Que povo mais difícil de entender quando vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, para a gente não cair no engano. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Até na vossa lei está escrito que sois deuses? E agora, porque eu falei, eu e o Pai somos um, vocês querem me apedrejar? É minhas palavras que eu estou colocando, viu, gente? Mas ele falou, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus, eu disse, na vossa lei está escrito, ok? Parece que é nos Salmos, mas talvez a tradução da Bíblia colocou como lei, quando vai falar do Velho Testamento, quando vai falar dos profetas, eles falam os profetas, mas enfim, é na vossa lei. Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Okay? Uma vez que a Bíblia foi escrita, ela não pode ser apagada. Uma vez que o Velho Testamento de Gênesis a Malaquias foi escrita, ela não pode mais ser apagada. Uma vez que a Nova Aliança foi escrita de Mateus a Apocalipse, não pode mais ser apagado. E ai de quem a apagar. Não pode. Uma vez que a Escritura foi escrita, não pode mais ser anulada. Não pode. É a Bíblia que diz. Eu fico com ela. Eu fico com a Bíblia. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque diz sou filho de Deus. Vocês acham que eu estou blasfemando só porque eu disse que sou filho de Deus? Sendo que na Bíblia de vocês está escrito, sois deuses. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam? Que o ser humano, quando está com o eterno, são deuses, com D minúsculo, gente. Ok? E vocês... E o Senhor Jesus falando, o Senhor Jesus, que nunca pecou, que não foi gerado por sêmen de homem, porque a natureza do pecado está no sêmen do homem. O Senhor Jesus, que nunca pecou, não foi gerado por sêmen de homem, filho do eterno, não pode dizer filho de Deus? Não pode dizer eu e o Pai somos um? Ok? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Ok, se eu não estivesse fazendo as obras de Hashem, de Adonai, vocês não precisavam acreditar em mim. Mas eu estou fazendo as obras dele. Onde já se viu um cego de nascença ser curado? Não existia isso, gente. Nem hoje existe ainda, se não for por milagre. Hoje em dia pode até colocar lá um olho mecânico, mas o olho mecânico não é um olho criado de carne. Aleluia. Hoje em dia as pessoas podem até fazer um transplante. Pegar de um ser humano e colocar no outro. Mas o Senhor Jesus não fez transplante. Ele criou. Ele é criador. Ele criou o olho ali naquele cego. Ele criou porque ele pegou o barro. Não tinha como outra pessoa fazer isso. Não vai na onda dos religiosos que negam Jesus de Nazaré. Não vai, você vai para o inferno junto com eles. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-los outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos.
Não era hora dele morrer ainda, viu, gente? Não era hora dele ser preso. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Foi ficar num sossego lá, longe de todo mundo, daquele povo que perturbava o nosso amado Jesus dia e noite. Aonde que eles encontraram o Senhor Jesus, eles perturbavam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi lá para o Rio Jordão, um lugar bem deserto, lá onde que João batizava. Agora João não estava mais lá, mas o Senhor Jesus foi lá ficar em paz, debaixo de uma árvore verde. Na beira do rio tinha árvore, né? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. João não curou, João não expulsou demônio. Pelo menos não está escrito. E aqui eles falam que João não fez sinal nenhum. Ok? Aqui, ó. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto diz deste era verdade. Então, João não fazia nenhum milagre, essas coisas assim, mas João falava: olha, o Messias está entre vocês, o Messias vai ser assim, o Messias vai curar vocês, o Messias vai libertar vocês, o Messias é usado do Pai, é enviado do Pai, e o Pai está falando através do Messias. Ele está entre nós, ele vai ser apresentado. Hoje em dia não está todo mundo esperando o anticristo ser apresentado? Está todo mundo esperando, até quem até quem é ateu. De tanto ouvir falar, está esperando o anticristo ser apresentado. Até os ateus. Você vai no YouTube, tem um monte de ateu falando no final dos tempos. Engraçado que eles querem ateu, mas prega a Bíblia ainda. Vamos lá. E depois diz assim: e muitos creram nele. Ok? Eles falaram: olha, João não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou desse homem está acontecendo. Então o que João falou? João falou que era filho de Deus, que não tinha pecado, que ia curar, que ia libertar, que ia fazer milagres, que ia ressuscitar. João falava isso para eles. E estava acontecendo e eles estão aqui confirmando. Ok? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia as pessoas pregam a chegada do anticristo, né? Porque volta é do Messias de Nazaré, que vem nas nuvens, que todo olho verá e que ninguém será enganado. Ai, é o Blue Blim. Agora tá, gente, tem umas pessoas incrédulas na internet. Ah, é o projeto Ra. É o projeto Blue Blim. Gente, quando Jesus voltar, todos vão prostrar de joelho. Ninguém vai ter tempo para pensar em projeto blá blá. Porque o Senhor Jesus é inconfundível. E muitos vão chorar. E muitos vão ficar com medo. Não é brincadeira não. Finalizei aqui João 10. Siga lá Eclésia Católica de Cristo. E, gente, lê os evangelhos. Lê o evangelho de João. Lê as cartas dos apóstolos. Ora vem, Senhor Jesus. E eu vos deixo uma bênção do eterno Deus, no nome de Jesus. Que é tudo. O Senhor Jesus falou: vocês já pediram em meu nome, vocês não estão pedindo nada no meu nome. Eu peço em nome de Jesus de Nazaré, meu Senhor. Eu peço que o eterno Deus abençoe aqueles que estão assistindo essas lives. Que vai pegar o Evangelho de João, vai ler. Que vai pegar as cartas dos apóstolos e vai ler. Eu o abençoo com uma bênção de prosperidade. Bênção de prosperidade. De saúde. De paz. Em nome de Jesus, o Senhor. Pedimos, Pai eterno, que o Senhor abençoe cada um que escutar a leitura do Evangelho do teu Filho amado, nosso Senhor. Abençoa, Pai. Abençoe todos da internet, das redes sociais todas. E esse vídeo permanece no YouTube. Abençoe todo o povo do YouTube que vê
e que realmente as pessoas levem a sério o nome de Jesus e convertam-se. Para honra e glória no nome de Jesus. Pai, shalom, até a próxima.